Aí você já tem em mãos o videozinho da aula. Então, radiobiologia, radiogenética. Então, vocês já sabem de cor e salteado o porquê de radiobiologia e radiogenética, né? Porque nós temos a radiobiologia, que é a interação das radiações com as macromoléculas, né? Com os tecidos biológicos, e temos a radiogenética, que é a interação com o DNA e seus efeitos, né? Então, basicamente, os efeitos através da radiação no DNA são aquelas síndromes, né? São as síndromes e os efeitos genéticos. Então, a gente divide a radiobiologia em radiobiologia e radiogenética. Hein? Basicamente isso. Aí vocês me perguntam, e por que a gente estuda radiobiologia? Para que a gente estuda radiobiologia? Para que serve isso, né? Então, minha gente, em outros tempos, na época que eu comecei a estudar radiações, eu mesmo peguei profissionais da área da radiologia segurando paciente, por exemplo, em uma radiografia. Como assim? Imagina que tem um senhor de 80 anos que vai realizar uma radiografia do tórax. Esse senhor dá trabalho para fazer exame, dá trabalho. Beleza. Mas você, profissional, minha gente, você não pode segurar o paciente e receber aquela dose de radiação que o paciente também vai receber. Certo? Isso não pode, a não ser que você esteja com um EPI, né? Mesmo assim, não é interessante, porque você está diariamente em um ambiente com radiação. Lembrando que a sala de raio-x só tem radiação na hora que há a emissão dela em milissegundos, é rapidão, é um estralar de dedos, certo? Então, baseado nisso aí, no final do século passado, com a descoberta da radioatividade, né, radioatividade, e também os raios-x. O que é radioatividade? São os radioisótopos, né? A radiação natural. Por exemplo, urânio, polônio, o rádio, isso aí são o quê? São elementos químicos, mas que são radioativos, né? Então, elementos químicos que são radioativos. O carbono não é radioativo, mas tem um isótopo do carbono que ele passa a ser radioativo, certo? Então, pessoal, quando começou é, a se estudar, né, se pesquisar sobre radiação, radioatividade, houve o seu uso indiscriminado. Houve isso aqui. Por que houve isso aqui? Porque não se tinha um conhecimento prévio de o que era radiação. Não se tinha esse conhecimento prévio. E é por esse fato que lesões começaram a aparecer nesses profissionais que na época não eram os pesquisadores que descobriram as radiações que eu acabei de falar, certo? Então, uma série de fatores chamou a atenção aos pesquisadores, aos cientistas, e que, a partir desse pressuposto, houve a necessidade de entender melhor essas alterações que estavam aparecendo, passando a entender que isso era um efeito biológico devido à radiação utilizada de uso não correto, indiscriminado. Captaram, pessoal aí? Recapitulando, por que estudar radiobiologia? Por que estudar essa disciplina? Por quê? Porque nos primórdios das descobertas das radiações, houveram o uso indiscriminado destas radiações, assim começou a aparecer o quê? Lesões, ferimentos,
nos pesquisadores e nos anexados a isso, e essas lesões, na realidade, eram efeitos radiobiológicos. E a partir disso surgiu a disciplina de radiobiologia, que, através disso, passou a não usar de forma indiscriminada a radiação e, assim, ter cuidado com ela. É tanto que hoje, para se fazer exames, é necessário que se tenha uma quantidade de radiação exata para que forneça uma imagem de boa qualidade, mas que não emita radiação de forma muito intensa. Certo? Então, vamos pôr na cabeça isso. Então, existe a nossa pele, existe muitas células, né? Por exemplo, a célula que fica lá dentro da pele, que forma o pelo, é chamado de folículo piloso, certo? Se você receber muita radiação nessa região, a radiação ela vai destruir o folículo piloso, que é uma célulazinha sensível à radiação. Por que ela é sensível? Porque ela tem a função de produzir, ela sempre produz pelo. Então, se você olhar nessa imagem aqui, foi apresentado um experimento, né, teoricamente, que foi aplicado radiação aqui na pele de um paciente, né, semelhantemente à depilação artificial, né, mas imaginemos que seja a aplicação aqui de raio-x. Então, aplicou-se raio-x aqui, raio-x, aí houve a destruição do folículo piloso, fazendo com que nessa região não acometesse mais a produção de pelo, tá? Isso aí foi um exemplo empírico, tá, pessoal? Um exemplo ao acaso. Mas a gente sabe que existe a depilação artificial, né? A depilação que não é feita com raio-x, é feita com outro tipo de radiação, tá? Então, o que foi que observaram nesse tempo? Justamente o que eu mostrei na imagem anterior, que foi a queda de pelo, né? Principalmente das mãos. Por que as mãos? Porque era como havia a sua manipulação dos materiais radioativos. Então, a mão começou a cair pelo. Por quê? Porque estava destruindo os folículos pilosos, né? Aí vinha dano à estrutura da pele. Qual é a estrutura da pele? Nós temos a epiderme, a derme e a hipoderme. A hipoderme é o tecido subcutâneo, tá? E aí, pessoal, isso houve em quem? A galera que era pesquisadora na época, né? Então, se esse pessoal tivesse o contato muito elevado com essas radiações, sem o devido uso dos EPIs, né? Do controle e o controle radiológico, né? Ele pode levar efeitos aos descendentes, que aqui entra a radiogenética, que é quando a gente leva efeito radioativo aos descendentes. Isso acontece quando... Alguém falou aí? Foi eu. Professor, assim, a gente que vai ter contato assim com a radiação, certo? A gente não tem o devido cuidado. A gente, por exemplo, recebe uma carga maior e acontece alguma coisa com a gente. Aí possa ser que passe, é isso aí que o senhor está dizendo, né? Que passe assim, de geração em geração. É o seguinte, é como eu comecei a dizer em meio que entrei em outro assunto. Em tempos remotos, porque foi assim, como é que iniciou o estudo da radiologia, né? Quem primeiro fez
imagem de raio-x, radiografia, né? Foi médico. Foi médico. Aí como foi que foi criados os técnicos? Os técnicos, eles foram aprendendo com os médicos, certo? E essas pessoas ficaram com o técnico. E aí técnico foi ensinando a técnico, aquele auxiliar de serviço foi aprendendo e ficou técnico. Aí, depois de muito tempo, começou a formação de cursos técnicos em radiologia. É tanto que ainda existem profissionais que não fez o técnico em radiologia, mas ele é técnico pelo tempo de trabalho. Ele é conhecido pelo conselho, pelo tempo de trabalho. Então, a maioria desse povo aí, dessa galera, que geralmente é o pessoal mais idoso, né, mais antigo, ele não sabe direito como é que ocorre a formação da radiação X. Eles não sabem. E como eles não sabem direito, ou não sabiam, eles tacavam o pau a fazer exame de forma aleatória, segurando o paciente, sem usar o EPI, sem ficar atrás do biombo. Então, esses profissionais aí, muitos deles ficaram estéreis. Muitos deles passaram o erro genético, né? Onde foi atingido o tecido germinativo, e aí, após a fecundação, pode ser que tenha enviado um erro genético e o filho nasceu com um problema mental, por exemplo. Né? Pode ser que não tenha acontecido nada. Pode ser também, pessoal, porque isso aí é tudo ao acaso, né? É tudo ao acaso. Aí, quer dizer, professor, que hoje se eu trabalhar na área eu vou ficar doente? Pode ficar, mas se trabalhar de forma errada, né? Mas tem muita chance de não acontecer nada, muita chance mesmo. Porque hoje o foco maior das ciências radiológicas é a proteção contra as radiações, né? Por exemplo, em tomografia computadorizada, o que é que acontece? Acontece o quê? A máquina de tomografia, ela faz exame tão rápido hoje em dia, já chegou num patamar tão gigantesco de rapidez, que hoje, o que acontece? A proteção radiológica entrou na área tomográfica para poder conseguir tentar diminuir a concentração de radiação que é existente no setor. Certo? Então, assim, em relação a danos, pode haver, claro que pode haver, mas isso aí é minimizado, vamos dizer que 99,9% de acordo com o trabalho e o cuidado de cada um, certo? Então, apesar da problemática, apesar de grandes problemas que pode haver, né? Caso o profissional não tenha cuidado, não trabalhe normal, não trabalhe direito, benefícios inúmeros e incontáveis apareceram também com o advento da radiação. Benefícios inúmeros e incontáveis foram apresentados nas pesquisas com radiações. Por exemplo, tratar tumor, tratar câncer. Trata câncer com o quê? Com radiação. Que radiação? Vários tipos de radiações são tratadas. Qual é o nome da tecnologia que trata tumor? Radioterapia. Certo? Então, a radioterapia foi um marco muito evidenciado, que sofreu muita evolução e que trata o tumor hoje rapidinho, através de várias sessões. Certo? Então, assim, a grosso modo, apesar de no início a radiação trouxe malefício pelo seu uso indiscriminado, hoje, na realidade, há muito tempo, esse uso indiscriminado que gerou lesões
E essas lesões de pele eram causadas porque a radiação entrava em contato com as células. E a partir disso, houve a produção da cura de tumor. Tumor é formado de célula ou não, pessoal? O câncer é formado de célula? O câncer é um aglomerado, pessoal, de células que estão funcionando de forma errada. Tá? Então, tem um citoplasma, tem um núcleo. Se tem núcleo, tem DNA. Então, galera, cura de tumor. Tumor é célula, é um complexo de célula. E aqui, nesse tempo aqui, danos à pele. A pele é formada de quê? De célula. Então, através dos danos que tiveram nas antigas, hoje, e na realidade há um tempo atrás, consegue-se tratar tumor, tratar câncer com radiação, né? Como também, além do tratamento com radiação, o que acontece? O diagnóstico. Quais são os radiodiagnósticos que utilizam radiação? Radiografia, mamografia, densitometria óssea, tomografia computadorizada, exames de medicina nuclear, como cintilografia, PET-CT. Então, aí estão alguns exemplos de radiodiagnósticos que são produzidas imagens para detectar doenças, patologias. E, por outro lado, existe a terapia, o tratamento. E, como eu já disse, a gente trata através da radioterapia, né? Então, é isso aí. Lembrando, pessoal, da biomedicina, pessoal, da radiologia, que radiação não faz mal, faz bem, mas tem que ser utilizado de forma correta. Lembrando disso. Lembre sempre disso. Não vou trabalhar na área, não, que tem radiação, porque radiação vai me deixar com a doença negativa. Pode deixar se você trabalhar errado, mas se você trabalhar correto, você vai viver e muito. Então, a gente tinha falado muito disso aqui e não tinha visto a imagem ainda. Isso aqui, pessoal, é uma máquina de radioterapia. Radioterapia. Então, aí dentro do seu interior tem processos que emitem radiação de forma focalizada na região tumoral, a fim de destruir o tumor ou, pelo menos, diminuir. Tá? Então, imagine que o paciente tenha... no nosso crânio existe uma glândulazinha chamada de hipófise. Ela é bem pequena e muito importante no corpo. Aí imagina que o paciente ele tem um tumor assim, O tumor dele é desse tamanho aqui, que eu estou desenhando. Então, para realizar uma cirurgia e retirar esse tumor, se torna muito perigoso, porque o tumor é muito grande. Então, tem a problemática de causar uma lesão gigante no encéfalo do paciente, ele a óbito ou então acontecer problemas pós-cirúrgicos, certo? Mas aí, com o advento da radioterapia, a aplicação de radiação aqui, faz com que o tumor diminua de tamanho, e essa diminuição de tamanho ajudará na sua futura remoção, diminuindo os riscos. Tá? Então, radiação faz mal? Não, radiação faz bem. Mas existiram e pode existir muitos acidentes, né? Então, todas essas imagens feias que vocês estão vendo aqui são imagens de acidentes radiológicos, acidentes em usinas nucleares, que essas causam e causaram muitos efeitos
biológico da radiação. Efeitos que a gente pode chamar de efeito agudo e efeito tardio, certo? Então, isso aí a gente vai observar mais para o final, o terceiro estágio, né? Da nossa disciplina. Mas lembra que isso aqui, minha gente, vou deixar bem claro para vocês aqui já, que isso aqui, nada disso aqui, ó, acontece no radiodiagnóstico. Quando eu falar em radiodiagnóstico, eu estou falando em quê? Em radiografia, tomografia, densitometria, mamografia, medicina nuclear. Não vai acontecer isso. Isso aí acontece em quê? Em acidentes. Como, por exemplo, o acidente do Césio 107 em Goiânia. Tá? Onde eles pegaram lá o Césio dentro de um aparelho de radioterapia que estava guardado em um depósito. Né? E aí aconteceu vários danos em uma população grande, porque várias pessoas eles tiveram contato com o pozinho brilhante azul, ficava azul no escuro, brilhante. Aí eles cheiraram, eles botaram na boca para experimentar, eles colocaram no bolso, e a partir disso aí gerou vários tipos de danos em Goiânia. Aqui, pessoal, são efeitos genéticos, podemos dizer, certo? Então, vários pacientes aqui evidenciando lesões, né? Lesões e também síndromes. Por exemplo, este aqui, essas imagens vocês podem ter visto já na internet, mas aqui é para a gente evidenciar a problemática que pode haver. O paciente tem hidrocefalia, esse paciente aqui tem envelhecimento precoce, esse aqui tem a fenda palatina aberta aqui, ó, fenda palatina aberta, né? Esse aqui tem hidrocefalia, quer dizer que o crânio dele é grande, e também ele já, ó, nasceu com a lesão de pele aqui, ó, se vocês prestarem atenção, certo? Então, isso aí pode tudo ter sido acontecido por vários fatores, principalmente por acidentes. Isso aí é acidente, tá, gente? Acidente. Mas a radiação faz muito bem, né? Que já comentamos aqui. Olha que bacana essa imagem, uma criança que está tratando câncer, né? Câncer. E no espelho está desenhando os seus cabelos que foram feiçados. Em relação ao histórico da radiologia, pessoal, da radiologia, nós sabemos que é uma área antiga já, ela já completou 100 anos de vida, certo? Porque ela foi descoberta no ano de 1895, então tem mais de 100 anos, ou seja, faz tempo que existe esse tipo de instrumento que é utilizado em larga escala e serve para diagnóstico, como foi dito agora há pouco, no caso a radiologia convencional, aqui que a gente faz as radiografias, tomografia computadorizada, existe um exame também chamado de angiografia. Quando vocês ouvirem falar em angio, nesse prefixo angio, quer dizer o quê? Estudo dos vasos. Estudo dos vasos. Então, ó, é a escrita dos vasos. Angiografia. E isso aí utiliza radiação para realçar os vasos. No âmbito da terapia, a gente sabe que utiliza-se a radioterapia. E a pesquisa, pessoal? A pesquisa é evidenciada durante todo esse centenário aí da radiologia. Muitas pesquisas foram produzidas e muitas pesquisas nós podemos produzir, né? Como os efeitos das radiações em X, em Y, em Z, enfim. Existe uma área bacana que é chamada de radiologia industrial.
que é quando a gente utiliza a radiação para tratar algo. Por exemplo, alimento. A gente pode descontaminar alimento com radiação, certo? Então tá aqui, ó, esse alemão chamado Röntgen, ele era um alemão que descobriu os raios-x no ano de 1895. Quando? Dia 8 de novembro. Então, no dia 8 de novembro de 1895, o Röntgen, alemão, descobriu o raio-x, que é utilizado até hoje bastantemente, certo? Então, foi nesse laboratóriozinho, nessa cidade aqui, ó, na Alemanha, tá? Como foi que houve essa descoberta? Ele pegou uma fonte, aplicou essa fonte, passa aqui, aplicou essa fonte, 2 cabos, um cabo negativo e um cabo positivo. O negativo foi chamado de cátodo, ou catodo. O positivo foi chamado de ânodo ou anodo, certo? Então, ele colocou essa engenhoca aí dentro de uma caixa de papelão. E aqui tem um vidro. Prestem bem atenção, ó, o vidro no vácuo. O que é vácuo? Tirou o ar de dentro desse vidro. Deixou o vidro sem ar. Então, ficou no vácuo. E aí, com o cátodo e o anodo ou ânodo, ligou aqui, aplicou uma DDP, né? A gente chama de diferença de potencial. Só que perto dessa engenhoca, dessa caixa de papelão, né? Ele deixou uma placa fotográfica próxima. Uma placa fotográfica. Certo? E o que foi que o danado fez? Ele deixou essa engenhoca ligada, e saiu. Ele esqueceu ligar e saiu. Lembrando que aqui tinha uma placa fotográfica. E aqui, gente, entre essa engenhoca e esses 2 metros aqui que estavam a placa, tinha alguns instrumentos. Tinha, sei lá, uma chave de fenda, uma tesoura, enfim, alguma coisa. E aí, quando ele voltou, minha gente, o que é que aconteceu? Essa placa aqui, fotográfica, estava com uma imagem. Aí ele disse, poxa, então eu consegui produzir alguma coisa que saiu dessa caixa e chegou até essa placa fotográfica, certo? Aí, a partir desse pressuposto aí, surgiu a radiologia médica, onde surgiu a produção de imagens, mais precisamente de ossos. Por que ossos? Porque os ossos, minha gente, eles são radiopacos. O que é isso, radiopaco? Eles têm uma densidade elevada. Então, quanto mais denso for o material, né? Mais essa radiação vai ser absorvida por esse material. Tá? Então, por exemplo, a mão aqui, ó, minha mão. Minha mão vai ter osso, vai ter músculo, vai ter cartilagem, vai ter gordura, mas vai ter espaço aqui, ó, entre um dedo e outro, vai ter um espaço. E esse espaço tem densidade, galera? Esse espaço da minha mão tem densidade? Não tem densidade. A radiação vai passar com tudo aí. Ele fez até um experimento com a mão da esposa. Cadê? Aí, ó. Olha aí, ó. Era para estar ali na frente esse slide. Então, ó, ele pegou depois que descobriu que a placa de fotográfica tinha aparecido alguma coisa, ele pegou a mão
da esposa dele, olha o anel aqui, a aliança, ó, anel e aliança, pegou a mão da esposa dele e fez a exposição durante, salvo engano, 15 minutos. Passou lá a mão da esposa, ó, 15 minutos recebendo radiação. Ó. Toma radiação na mão da esposa, toma radiação. Aí apareceu a primeira radiografia humana, foi o Röntgen que produziu, o alemão, né? Certo? Então aí foi o cara que descobriu as radiações do tipo X, tá, galera? Então a gente sabe que a radiação ela tem a capacidade de ultrapassar tecidos biológicos, certo? Ela quando bate em objetos objetos sensíveis, a radiação ela consegue causar a emissão de luz, tá? Então isso aqui é chamado de chassi, tá? Tá acabando aqui a live, pessoal, mas isso aqui é chamado de chassi, onde a gente põe o filme radiográfico aqui, ó. Usamos o filme radiográfico aqui e ao fechar o chassi, nós emitimos radiação, ó. Quando emite radiação, essa parte branca, ela fica verde, ela apresenta uma luz verde, né? E aí, a projeção